Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos sobre as bases físicas da Ásia, falando então das suas paisagens climatobotânicas. Então, peguem o caderno, peguem a apostila e vem comigo para mais uma aula. Bom, pessoal, primeiro vamos relembrar o que são paisagens climatobotânicas, tá? Quando a gente fala numa paisagem, ou seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode sentir, que a gente pode ouvir, para a geografia, tá? Paisagem para a geografia. A gente está falando de uma série de elementos que envolve relevo, que envolve clima, que envolve vegetação. Então, quando a gente fala de uma paisagem climatobotânica, estamos falando da relação desses três elementos, da vegetação, do relevo e do clima, tá? Porque isso forma uma paisagem tão complexa que não tem como a gente pensar em cada uma dessas coisas de maneira isolada, de maneira particular. Não, é um conjunto do todo. Às vezes a gente tem que pensar que determinada planta só está nesse local por conta que o relevo e o clima estão ajudando. Então, a gente, por exemplo, por que a gente encontra pinheiro do Paraná em áreas altas de Minas Gerais, sendo que é uma árvore de lugar mais frio? Então, a gente encontra, por exemplo, em Curitiba. Nem em Maringá a gente encontra ela, mas você vai encontrar lá em Minas Gerais. Por quê? Minas Gerais, um terreno montanhoso, um terreno mais alto. Então, lá nessas áreas de altitude, por conta do relevo, o clima é mais frio e você encontra esse tipo de vegetação. Então percebam como as coisas estão relacionadas: relevo, vegetação e o clima. Tá? E isso formam paisagens, então, extremamente complexas e biomas complexos. E a gente vai ver a distribuição deles agora na Ásia. Beleza? Então, pessoal, vamos começar com as florestas equatoriais e florestas tropicais. Tá? Então, primeiro aí, nós temos o mapa da Ásia. Perceba que nessa região do sul e sudeste asiático, que pega a Índia, pega Paquistão não, perdão, Laos, Camboja, Vietnã, Indonésia, Filipinas, é a área onde nós encontramos clima tropical e a presença de florestas tropicais. Então, nessa área, o que é interessante a gente mencionar? Essa área é a mais próxima da linha do Equador. Então, ela está numa zona térmica tropical. É a área mais quente da Ásia, porque é a área onde recebe incidência solar o ano todo. Tá? Nessa área também a gente tem uma grande influência do Oceano Índico. O Oceano Índico é um oceano de águas quentes. E essa região ela sofre com o regime de monções. A gente viu que é monções, o que são monções na aula passada. Então, o clima quente aquece a água do Oceano Índico, que evapora, se condensa, forma as nuvens. As massas de ar empurram essas nuvens para o continente, que são barradas pelo Himalaia, essa cadeia de montanhas, e que então faz chover no sul e sudeste asiático, gerando aqueles problemas que a gente viu na aula passada, de inundações gigantes, porque a quantidade de chuva é muito alta. Tá? Então, clima quente e úmido favorece o que? Surgimento de florestas tropicais e florestas equatoriais. Tá? Eu achei interessante, mais do que mostrar uma foto da floresta é, da Indonésia ou florestas que temos no Vietnã, no Laos, mas eu achei mais interessante mostrar essa fotografia aqui. Tá? Ela é lá do Camboja. O Camboja que tem vários monumentos budistas, vários pagodes. Pagodes aqui não é o ritmo musical não, tá, gente? Pagode é uma construção religiosa budista, tá? Espécie de templos, que são feitos no meio da floresta e que com o passar do tempo a floresta vai tomando conta. Então, esse aí era uma construção do Camboja que a floresta, as raízes cresceu por cima das construções. E esse tipo de ação a gente só consegue quando você não tem a presença humana, você tem um lugar que está há muito tempo abandonado, ou quando você tem um ritmo de vida muito grande, que é o crescimento acelerado de árvores que acontece
onde você tem o clima tropical, onde você tem solos férteis, onde você tem abundância de água. Então, isso seria impensável numa floresta negra, por exemplo, na Europa. Ia crescer um monte de pinheirinho lá e pronto. Aqui não. As árvores, elas tomam conta de tudo. Tá? Uma floresta densa, igual a floresta amazônica, igual a floresta do Congo. Tá? Então, lembrando, essa parte do sudeste asiático, melhor dizendo, e sul, nós temos presença de florestas tropicais. Então, para quem tiver interesse, pode dar uma olhada lá no Google Imagens dessas florestas densas que nós temos nessa região. Inclusive, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos eles tinham diversos problemas em lidar com os guerrilheiros vietcongs. Por quê? Os Estados Unidos não têm floresta desse jeito. Então eles tinham que buscar conhecimento de lugares como o Brasil que que faziam seu treinamento em floresta para saber como ficar numa floresta, como se esconder na floresta, como eh, fazer armadilhas em floresta. Então eles não conseguiam. O que eles faziam? Chegavam e tacavam fogo em tudo, porque não tinha como para onde correr, né? Mas para a gente ver como que é esse ecossistema que nós encontramos ali no Sudeste Asiático, beleza? Bom, agora a gente vai para o extremo oposto. A gente falou de florestas equatoriais e tropicais. Vamos falar da vegetação de tundra, tá, pessoal? Vegetação de tundra a gente encontra em climas frios, em climas polares. Então a gente vai encontrar na região ao norte da Europa, norte da Ásia, norte da América, no Canadá, a gente consegue encontrar a tundra e também nos cumes das montanhas, tá? Mas o que é a tundra? Bom, a tundra, pessoal, ela é encontrada no extremo norte da Rússia, na região ali da Sibéria. Ela é de clima polar e a vegetação da tundra ela é composta do quê? Basicamente, musgo, líquen e alguma outra gramínea, uma gramínea bem ralinha. Lembrando, pessoal, nessa região nós temos os permafrosts, que são solos congelados. Em alguns casos, é uma pedrona de gelo gigante que está lá há milênios e por conta da erosão foi depositada uma camada de sedimento, uma camada de solo e, sei lá, tem 10, 15 centímetros de solo, ali não vai nascer nenhuma árvore. Vai nascer o quê? No máximo uma graminha, musgo, líquen na época do calor, porque no inverno fica tudo coberto de neve de novo. Então, é uma vegetação muito rala e que não se desenvolve pela ausência de solos profundos, ou por conta do clima que é muito rigoroso. O frio lá é bastante intenso, tá bom? Agora, saindo da tundra, vamos entrar então para as estepes, tá? Vocês lembram o que são estepes? A gente estudou um pouco de estepe quando a gente falou de Europa. Quando a gente foi entrando ali na Ucrânia, na Bielorrússia, a gente já começou a falar das estepes, tá? As estepes, pessoal, a gente encontra em todo esse meio da Ásia. Em toda a Ásia Central, pega uma boa parte da Rússia. Eu fui minimalista, né? Poderia pegar mais parte da Rússia, pega grande parte da Mongólia, China, Cazaquistão, aquele monte de estão, as antigas repúblicas soviéticas, não é? Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, enfim. Todas essas partes aí são áreas de estepe. Mas o que são estepes? Bom, estepes são áreas que estão localizadas no interior do continente. Então, elas estão longe daquela influência marítima. Lembra quando a gente falou de Europa, da corrente do Golfo? Onde, por exemplo, Londres apesar de estar mais ao norte, era mais quente que Berlim. Por quê? Berlim estava mais no interior do continente, então a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, já chegava enfraquecida na Alemanha e enfraquecendo cada vez mais. A gente via que ficava mais frio na Bielorrússia, ficava mais frio na Ucrânia, enfim. Mesma coisa aqui. Como está localizado bem no centro do continente, elas não sofrem com essas influências do oceano, sobretudo a maritimidade. Tá bom? O clima aqui, ele é temperado continental. Isso significa que verões quentes e invernos frios, invernos bastante rigorosos. Um outro detalhe, pessoal, essa área da Ásia Central, ela é bastante alta.
tá? Então isso colabora também com temperaturas mais baixas, beleza? E a vegetação é composta do quê? São vegetações herbáceas, então é uma graminha, alguns árvores pequenas, algumas ervas, alguns arbustos, não mais do que isso. Só um detalhe, essa foto aqui, ela está em tons pastéis, então dá uma ideia quase de deserto, mas não é só assim não, tá, gente? Se a gente pegar uma foto, por exemplo, da Mongólia, sobretudo durante o verão e a primavera, a gente vai ver que a paisagem é coberta por uma graminha bem verde, tá? Tanto que lá na Mongólia tem hordas e hordas de cavalo, os mongóis, os hunos que surgiram lá, então a alimentação para cavalo, a área de pastagem é muito abundante. Então não é só esse ambiente desértico dessa foto aqui não. Porque a gente pega uma foto tentando ilustrar como que é determinado bioma, determinada paisagem, determinado aspecto. Mas ela não se aplica a tudo. Então aqui é muito importante falar para vocês que tem outras formas também. Não é apenas isso. Beleza? Bom, saindo então das estepes, nós vamos falar dos áridos, semiáridos e desertos da Ásia, tá bom? Bom, primeiro, observem esse mapa aqui, tem duas áreas que eu mencionei, né? Primeiro, ali da Península Arábica, no Oriente Médio, e ali também na China, no deserto de Gobi, tá? Que é um deserto de orogênese, e nós falamos disso na aula passada. Então, primeiro, vamos aqui pensar na Península Arábica. Ali, pessoal, né, no Oriente Médio, envolve é, Iêmen, envolve Omã, Arábia Saudita, Turquia, Irã, Paquistão, Iraque. Nós temos, primeiro, uma área bastante montanhosa também, sobretudo ali Irã e Iraque, tá? E uma área onde a gente forma desertos. A Arábia Saudita, por exemplo, é um grande deserto de areia, tá? Tanto que lá tem várias cidades gigantes, enormes, e em volta ali também, né? Tem Emirados Árabes, que tem Dubai, tem o Catar, que tem Doha, enfim, tem o Bahrein, que são pequenos ali emirados, pequenininhos, só que tem cidades riquíssimas por conta da extração do petróleo e de gás natural, mas é aquilo, é uma cidade e em volta é tudo deserto. Direto aparece fotos de daqueles carros, aquelas Ferraris, Lamborghinis abandonadas que fica 2 semanas tá toda coberta de poeira. Por quê? Em volta ali, pessoal, é tudo deserto, deserto bem arenoso ainda, tá? O clima aqui, pessoal, é tropical, tá? É quente o ano todo, exceto em algumas áreas montanhosas que você tem lá no Paquistão, tá? Então lá faz bastante frio também, beleza? E vegetação. Quando não é esses desertos de areia, você vai ter algumas herbáceas ali, tá bom? Na Turquia, você tem um clima um pouco mais mediterrâneo, parecido com o Mediterrâneo que nós vimos na Europa. Então lá você tem um regime de chuvas um pouco maior, você tem o cultivo de oliveiras para fabricação de azeite, uvas, enfim, essas coisas, né? E o outro ponto que eu mostrei para vocês é do deserto de Gobi, ali na China, que a gente tratou da aula passada. Então nós temos também esse deserto de orogênese, ou seja, a barreira do Himalaia que impede que a umidade passe para o outro lado e forma ali então um grande deserto. Nós temos aqui o deserto de Gobi na China. Não é o único deserto dessa forma, tá, gente? O deserto de Atacama no Chile é a mesma coisa, mas o deserto do Atacama tem dois problemas. Primeiro, tem uma barreira orogênica. Do outro lado, tem uma corrente fria. Então, uma corrente fria do Pacífico, a evaporação do oceano não é tão grande, então já chega pouca umidade para o continente. E terceiro, ele está bem no alto, um deserto extremamente de altitude. Então lá, tanto que é o deserto mais seco do mundo, né? Mas para a gente ver que não é o caso isolado esse deserto de Gobi na China e parte da Mongólia também, tá bom?
Bom, e por fim, pessoal, uma coisa que nem está mencionada no livro, mas eu acho interessante a gente falar também, que são as áreas montanhosas, tá? A Ásia é uma área com relevo bastante ativo, então a gente já falou da aula passada do Círculo de Fogo do Pacífico, que pega lá do Chile, a América Central, Estados Unidos, passa por Rússia, o Japão, que é basicamente está no meio do Círculo de Fogo, vai ali para as Filipinas, Indonésia, é lugar que tem terremoto, tem vulcão toda hora, tá? E no próprio interior do continente, nós temos também áreas bastante montanhosas, tá? E pessoas que vivem nessas áreas naturalmente. Então, aqui eu circulei na Índia com a China, o Himalaia, a maior cadeia de montanhas do mundo e mais alta. E ali no Cazaquistão, nós temos o Cáucaso, uma área também bastante montanhosa. Então, essas áreas montanhosas, a gente pode destacar elas também, porque pessoas moram lá e elas têm uma paisagem muito particular também. Tá? Se a gente falar a vegetação característica é o quê? Vegetação de tundra, porque está muito alto, não tem muito solo, muito frio, então o que vai crescer, sobretudo nos topos das montanhas, é o quê? Musgo e líquen. Tá? Mas como você tem presença de humanos, você tem agricultura lá. Formam-se, por exemplo, aqueles curva de nível ou terraceamento, aqueles degrauzinhos, e as pessoas vão plantando lá. Lembrando, pessoal, países como Nepal e Tibete, eles estão no meio da montanha. Tá? Não tem um ponto plano no território, tá? É tudo montanha. Então, as pessoas acabam se adaptando o seu estilo de vida a essas condições do ambiente. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.